Lucas capítulo 18, a partir do primeiro verso. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhes justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Toma sua assento, por favor. Existe uma grande observação analisada dentro de um contexto congregacional, onde Cristo ele vem observando o comportamento dos seus discípulos e de todos aqueles que lhes acompanham no seu ministério, na sua jornada, diante de um contexto de tamanho crescimento espiritual. O Senhor, Ele vê a necessidade de transmitir para a igreja, para os discípulos, para todos aqueles que vêm o acompanhando. E Ele sente este desejo de manifestar uma palavra em parábolas, comparações, e diante desta comparação, o Senhor, Ele manifesta o conhecimento de todos que estão lhes ouvindo, dizendo sobre o dever de orar sempre, sobre a obrigação que nós temos de ser insistente em oração e nunca desfalecer. Se Jesus ele traz ao conhecimento de um povo estas expressões e este cuidado, este alerta, é porque há um fator genérico dentro de um contexto, um âmbito social, que ao mesmo tempo há pessoas ligadas à oração, há pessoas que se desligam em um contexto de oração. No obstante, o Senhor, Ele usa uma hipérbole, manifesta o conhecimento e diz, quando Ele fala acerca do compromisso que nós temos em ter
com a oração, ele diz dentro do verso número 2, que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. E naquela mesma cidade havia uma certa viúva que ia ter com este juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Em uma cidade, uma autoridade constituída para aquele povoado, para aquela sociedade. E diante desta autoridade constituída como juiz naquela cidade, um juiz que não temia Deus, um juiz que não respeitava homens algum, um juiz que tinha de tudo em suas qualificações apresentada por Jesus dentro desse contexto, em não ouvir a ninguém, em não se atentar a ninguém, em não debruçar sua atenção para com ninguém. O contexto apresenta uma viúva, e quando fala-se a respeito de viúva, fala-se a respeito de perda. Uma mulher que já tem um histórico de perda, uma mulher que tem um histórico de crise, de dificuldade, de aflições, de divergência no seu histórico e diante de um contexto social, é conhecida como alguém que dependia, como alguém que necessitava de ajudas e de auxílios, por conta da força dos costumes culturais que não fogem do nosso conhecimento, o quanto as viúvas dependiam de auxílios para poder manter-se. Não obstante, com o histórico em sua vida de perdas, de solidão, de experiências traumáticas, há alguém que se levanta com fúria contra esta mulher. Esta mulher não tem a ninguém para recorrer. Esta mulher não tem a ninguém que possa intervir na sua causa contra este suposto que se levanta com grande fúria contra ela. Um adversário é formado, alguém com ira, com ímpeto, causando constrangimento, pavor, medo nesta mulher. Esta mulher então, que não tem um recurso que possa atribuir a ela um meio de paz, alguém que possa intervir, alguém que possa tomar a frente e dizer: ela não está sozinha. Como não tinha ninguém por ela, ela então refugiou-se apenas no juiz iníquo, naquele juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. Ela encontrou neste juiz apenas alguém, o único que pode resolver a causa dela, sentenciar a situação dela, o único que pode promover uma tranquilidade e justiça diante de um contexto de apavoro, diante de um contexto difícil e diante de tantos traumas acumulados em sua memória. Ela tem neste juiz iníquo a esperança para a sua vida, que no entanto ela começa então a procurar este juiz, e onde ela via este juiz, ela dizia: faz-me justiça contra o meu adversário, faça algo por mim, porque a opressão está demais. Só que este juiz não
não dava ouvido a esta mulher, não dava atenção a esta mulher, não dava ênfase a esta mulher, não recaía sua atenção a esta mulher. O mesmo virava as costas para esta mulher. E as palavras iniciais do pedido de socorro desta mulher não entrava nos ouvidos deste juiz iníquo de primeira via. Ele não dava atenção para esta mulher. Só que com o passar dos dias, mesmo não tendo o resultado que almejava, mesmo não sendo atendida pelo juiz, mesmo não sendo contemplada pelo juiz, mesmo não sendo atendida pelo juiz, ela não tomava para si as respostas negativas, os resultados desagradáveis, e ela, mesmo não sendo atendida, mesmo que as respostas sejam contra a busca dela, ela continuava indo atrás do juiz e o importunando, dizendo: Senhor, faça justiça contra o meu adversário, julga a minha causa. Ela estava sem paz, ela não tinha o outro recurso dentro de um aspecto social que poderia trazer leveza de espírito, que poderia trazer a ela estabilidade dentro de um âmbito social. Com a mente conturbada, com tanta opressão que o seu adversário lhes causava, ela tinha neste juiz iníquo a esperança de que o único que poderia promover um sucesso para a vida dela era este juiz. O único que poderia reverter o quadro da vida dela era este juiz. No obstante, onde ela o encontrava, onde ela o avistava, ela ia na procura e não desistia. Frequentemente, ela estava diante daquele juiz, dizendo: Senhor, faça justiça contra o meu adversário, julga a minha causa. Até que o seu estereótipo, sua afeição, teu semblante foi se tornando familiarizado à consciência do juiz, de tanto que a o importuna, de tanto que ela o busca. Aquela que um dia falou, entrou em um ouvido e saiu pelo outro, acaba ganhando forma na consciência daquele juiz. A sua voz torna-se uma voz familiarizada à mente daquele juiz. Então o juiz, antes de tomar qualquer posição, de tanta importunação que aquela mulher causa para aquele juiz, a sua voz torna-se conhecida, o teu semblante torna-se conhecida, os seus aspectos tornam conhecido. E diante de tantas obrigações, tantos compromissos, tantas coisas para fazer, o juiz começa a refletir naquela mulher que o importuna. Eu preciso julgar a causa daquela mulher, eu preciso fazer algo para aquela mulher. Aquela mulher não sabe no seu coração uma vontade de que a sua causa seja julgada pelo aquele juiz contra o seu adversário, mas de tanta importunação, de tanto incômodo, os seus aspectos tornaram familiarizado a memória daquele juiz. E aquele juiz então começa a refletir sobre a causa daquela mulher. Aquela mulher está passando por um momento de opressão, aquela viúva está passando por um momento de turbulência, aquela viúva está com medo, está temerosa,
e ela tem me procurado muito. Observa a narrativa com que Jesus elabora esta parábola. No entanto, ele diz que o juiz não temia Deus e nem respeitava os homens. Há uma falta de amor, uma falta de sensibilidade dentro deste juiz. Mas mesmo com tanta importunação, a falta de sensibilidade ela é quebrada pela insistência do clamor, do gemido e da súplica desta mulher. Esta mulher, ela ganha forma nas memórias daquele juiz. Aquele juiz diante de tarefas, diante de tantas responsabilidades e obrigações, por conta do seu cargo de justiça. No obstante, ele começa a refletir: eu vou julgar a causa daquela mulher, eu vou fazer algo por ela, porque ela está me importunando muito. O adversário ganhou força em um aspecto, porque não tinha ninguém para defender a causa daquela mulher. Aquela mulher é uma viúva, aquela mulher depende de trabalhos sociais para se manter diante de um contexto social. Aquela mulher está sozinha, ela não tem ninguém, e ela todos os dias indo à procura deste juiz. Ainda que ele tenha um perfil descaracterizado de um sentimento amoroso, mas o tanto que ela bate, o tanto que ela procura, o tanto que ela intercede, em um dado momento ela vai ser contemplada pela memória daquele juiz e por um quebrantamento que a súplica dela causará naquele juiz. Diz a Bíblia Sagrada que em um dado momento o juiz, ele tomou para si e disse: esta mulher está me importunando muito, eu preciso fazer algo por ela. Ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite os homens, ainda que eu não sou acostumado a fazer o bem para outra pessoa, eu vou julgar a causa daquela mulher. O adversário está acreditando: eu venci, eu ganhei e vou lhe destruir. Aquela mulher está incomodada, até que em um determinado momento o juiz, ele decide julgar a causa daquela mulher, trazendo vitória para ela contra o seu adversário. Os aspectos em que Cristo traz estas seguintes narrativas, observa o que disse o nosso Senhor. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que o Senhor está dizendo é: esta é a importância da oração, esta é a importância da intercessão. O que o Senhor está dizendo é: se aquele injusto juiz, que não tem um aspecto de sentimento para com o próximo, com tanta importunação daquela mulher, ele decidiu em fazer justiça por aquela mulher sendo injusto, quanto mais ao Senhor, que os seus escolhidos clamam a Ele de dia e de noite. O que o Senhor Deus me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: diante da cilada do teu adversário, diante das opressões que vêm bombardeando a tua família, a tua casa, o teu ministério, a tua jornada sobre esta terra, Deus me traz aqui para ser profeta para a vida de alguém, para lhe dizer: existe um Senhor que está com os ouvidos atentos aos seus escolhidos. Isto é para quem acredita que o chamado veio da parte de Deus, que a ordenação veio da parte de Deus, que o ministério veio da parte de Deus. O Senhor Deus é o que justifica a tua causa. E desde já eu libero esta mensagem profética para o coração de alguém.
acalma o teu coração, porque o Senhor Deus, Ele tem olhado para você, e tu é escolhido, é amado por aquele que reina, por aquele que rege, por aquele que governa a tua vida. Por um momento o diabo tem incomodado a tua vida, por um momento uma circunstância tem lhe oprimido, mas uma coisa é certa: continue clamando ao Deus do céu, continue clamando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu profetizo que haverá culto de ação de graça, porque o Senhor vai julgar a tua causa, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua história. Estou sentindo, Senhor. E disse o Senhor: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor Deus é aquele que diante da afronta se levantará em teu favor. O Senhor é aquele que diante do medo se levantará por tua causa. O Senhor é aquele que diante de tanta fúria, o Senhor é aquele que se levanta em teu favor, é aquele que se coloca na tua frente, é aquele que joga por terra toda a fúria do adversário contra a tua vida. Esta noite algumas pessoas provará, porque enquanto você está adorando, enquanto você está buscando, Deus está assinando o decreto. A justiça será feita em prol da tua vida, a justiça será feita em prol da tua casa, que caia por terra todo mal, porque o Senhor já está projetando uma semana de vitória para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. E este mal não vai te sucumbir. O Senhor Deus é aquele que livra. Quando não há recursos, quando as coisas estão difíceis, quando não há circunstâncias que possa reverter a situação, Deus é Deus do impossível. Aquela mulher é uma viúva, uma vida de perda, sofrimentos, traumas, não tinha recurso. Deus é aquele que entra aonde não tem recursos. É quando a opressão é predominante. É quando a angústia nos aflige. É quando a tristeza nos envolve. Mas mesmo com tantas oscilações de emoções, você está batendo na porta e dizendo: Deus, 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 Deus. É tanto incômodo e você no altar, é tanta dificuldade e turbulências e você clamando por aquele que governa, por aquele que tem o poder, por aquele que tem todo o controle da tua história. A vontade do diabo não vai ser realizada contra a tua vida. E desde já, eu convido a você a entender esta palavra, que independente do que vem, o Senhor está no controle da tua causa. Olha quanta opressão você tem vivido. Olha o quanto o inimigo tem se levantado contra você. Olha o quanto o inimigo tem
tem tentado incomodar a tua vida, o inimigo tem tentado te tirar da oração, mas você tem orado. Sabe por que o inimigo está tentando tirar você da oração? Porque se você orar, as portas se abrem. Se você orar, Deus se revela. Se você orar, as janelas do céu se escancaram em prol da tua vida. O Senhor está dizendo, olha o verso primeiro, o dever de orar e não desfalecer. A situação é para desfalecer, os conflitos é para desfalecer, mas você continua orando. Senhor, está doendo, mas eu estou no altar. Senhor, está complicado, mas eu estou na tua casa. Senhor, as portas estão fechadas, mas eu estou na tua presença. Vai cair por terra a partir de hoje. O demônio que se levantou vai cair por terra. A fúria que se levantou vai cair por terra. O Senhor, o leão da tribo de Judá, está revelando a sua glória. Angústia gera inquietação. A pessoa angustiada, dependendo do abalo, ela não consegue ficar orando. Ela anda de um lado ao outro. Só que a mulher não tem recursos. O único recurso, juiz. Está angustiada, está sendo desafiada, e ela continua batendo na mesma via. Na mesma via. Até que quanto mais ela insiste, em um dado momento a insistência dela levou ela a ser atendida. Tá difícil? Ainda que angústia misture variações de emoções, não saia da presença. Não pare de cultuar a Deus. Eu sei o que você tem vivido. O Senhor conhece as suas aflições. O Senhor conhece o desespero. O Senhor conhece, fora desse contexto, a vida de cada um, as dificuldades, as aflições, retaliações, as opressões que cada um tem vivido. Mas o Senhor está dizendo, mas você continuou na minha presença. A tristeza tentando te incomodar, e você veio para a minha presença. Alguns querendo zuquinar no teu ouvido, e você veio na minha presença. O mal querendo te desestabilizar, e você veio para a minha presença. A tristeza tentando tomar conta, e você veio para a minha presença. São tantos traumas que você carrega, e você veio na minha presença. São tantas tristezas que te circulam no teu coração, e você está na minha presença. Se prepara, eu tenho uma notícia boa para aquele que insistiu. As portas dos céus começam a se escancarar em prol da sua vida. Ô Wender, olha o que Jesus disse. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu vou profetizar aqui, porque o ambiente já passou da terra faz tempo.
Como Paulo diz, estamos assentados em regiões celestiais. O Senhor nos fez se assentar em regiões celestes. Eu vou profetizar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Dia e noite. Alguém no altar, alguém no pé da cama, alguém em sua casa, escorado no sofá, dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. O Jesus deixou bem claro, ainda que pareça ser tardio, mas o Senhor lhes fará justiça rapidamente. Será rápido a resposta de Deus para o teu choro. Alguém pegou? Será rápido a resposta de Deus para a tua súplica. Descansa o teu coração, porque o Senhor já tomou partido da tua causa, e o culto de ação de graça Deus já está liberando para ser projetado dentro da tua casa. Uma novidade, diz o Senhor, Ele vai realizar a partir desses dias em prol da tua vida. Se tem adorador, levante as mãos e dê glória para Jesus. Se coloca de pé, por favor. Quem toma posse dessa palavra, por favor, com toda a sua gentileza, a palavra revela a importância da oração. Saia gentilmente do seu lugar, porque nós queremos estar orando por sua vida e abençoando a sua semana, porque esta semana é semana de resposta.